Em 10º lugar, o Aston Martin Victor. E antes de qualquer coisa, eu preciso te avisar. O que você vai ver nesse vídeo vai fazer o seu carro parecer um carrinho de plástico de R$2. Estamos falando de máquinas tão absurdamente caras que a maioria das pessoas não conseguiria comprar nem que trabalhasse a vida inteira, nem vivendo 3 vezes mais. Esse monstro britânico tem motor V12 atmosférico de 705 cavalos, vai de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos e custa mais de R$21 milhões. E ele é o mais barato dessa lista. Em 9º lugar, o Lamborghini Veneno Roadster. E se você pensou que o Victor era exclusivo, prepare o coração. Existem apenas 9 unidades desse carro no mundo inteiro, e cada uma delas saiu de fábrica custando cerca de R$26 milhões. O motor é um V12 naturalmente aspirado de 950 cilindradas que entrega 750 cavalos. Lança o carro de 0 a 100 km por hora em 2,9 segundos e empurra ele até 355 km por hora. Tudo isso sem teto, porque aparentemente ter esse dinheiro todo e ainda sentir o vento no rosto faz parte do pacote. O nome Veneno, em italiano, significa veneno mesmo, e não é à toa. A Lamborghini desenhou esse carro inspirada nas Fórmulas 1 e nos protótipos de Le Mans, aquelas máquinas de corrida que parecem naves espaciais rasando o asfalto. A carroceria inteira é feita de fibra de carbono, o que faz ele pesar menos de 1.300 quilos, mesmo com toda aquela potência absurda nas costas. É como colocar o motor de um avião num carrinho de papel. A relação peso-potência é simplesmente doentia. E sabe o que é mais curioso? A Lamborghini lançou o Veneno em 2013 para celebrar os 50 anos da marca. E em vez de fazer uma festa, eles fizeram um carro que ninguém nunca vai esquecer. Cada um dos 9 donos no mundo tem em mãos não apenas um veículo, mas um marco histórico da engenharia italiana. Se o Veneno te deixou sem palavras, o próximo da lista vai te deixar sem chão. Em 8º lugar, a Pagani Huayra Codalunga. E esse nome já diz tudo para quem entende. Codalunga, em italiano, significa cauda longa, uma referência direta aos carros de corrida dos anos 60, que tinham aquelas traseiras alongadas e elegantes que pareciam esculpidas pelo vento. Existem apenas 5 unidades desse carro no planeta, cada uma custando aproximadamente R$65 milhões. E o mais impressionante é que todas as 5 já tinham dono antes mesmo do carro existir fisicamente, vendido antes de ser construído. Por baixo daquela carroceria que parece uma escultura renascentista sobre rodas, vive um motor V12 biturbo de 6 litros desenvolvido pela Mercedes-AMG, que entrega 940 cavalos e leva o carro de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos. Mas sabe o que a Pagani faz de diferente de todo mundo? Eles tratam cada parafuso como joalheria, literalmente. Os parafusos expostos da Huayra são torneados em titânio e polidos à mão, como se fossem peças de um relógio suíço de alta relojoaria. É o tipo de obsessão por detalhe que faz até engenheiro veterano perder o sono. Horácio Pagani, o fundador da marca, costuma dizer que um carro deve ser ao mesmo tempo uma obra de arte e uma máquina perfeita. E a Codalunga é a prova viva disso. Enquanto outras montadoras constroem carros, a Pagani constrói experiências que desafiam qualquer lógica de produção em escala. Se você achou que 5 unidades era pouco, o próximo carro dessa lista vai redefinir o que você entende por exclusividade. Em 7º lugar, o Bugatti Centodieci. E esse nome é uma homenagem direta. Centodieci, em italiano, significa 110, uma referência ao lendário EB110, o carro mais poderoso do mundo nos anos 90. A Bugatti decidiu ressuscitar esse ícone de uma forma que ninguém esperava. Apenas 10 unidades, cada uma custando aproximadamente R$80 milhões. Isso mesmo, R$80 milhões. Para ter uma noção do absurdo, dá para comprar um clube de futebol da 2ª divisão europeia com esse dinheiro. O coração do Centodieci é um motor W16 de 8 litros com 4 turbos, que cospe 1.500 cavalos, o equivalente a 3 Ferraris jogadas dentro de um único capô. Ele vai de 0 a 100 km por hora em 2,4 segundos,
de 0 a 200 em 6,1 segundos e atinge 380 km por hora de velocidade máxima. E mesmo com toda essa insanidade mecânica, a Bugatti ainda se preocupou em fazer o carro parecer uma escultura aerodinâmica viva, com 10 aberturas de resfriamento espalhadas pela carroceria, que lembram exatamente o design do EB110 original. Agora para um segundo e pensa comigo. As 10 pessoas que compraram esse carro não estavam procurando velocidade. Elas já tinham carros rápidos. Elas não estavam procurando conforto. Já tinham isso também. O que elas compraram foi um símbolo, uma declaração silenciosa de que existem níveis de riqueza que a maioria dos mortais sequer consegue imaginar. O Sentiodiete não é um carro, é uma sentença. E por falar em sentença, o próximo carro dessa lista é capaz de fazer o Sentiodiete parecer acessível. Em sexto lugar, o Koenigsegg CC-XR Trevita. E esse sobrenome, Trevita, em sueco significa três brancos, uma referência direta ao acabamento mais exclusivo que uma montadora já criou na história dos supercars. A Koenigsegg desenvolveu um processo único no mundo de revestimento de fibra de carbono com diamantes, literalmente diamantes sintéticos dissolvidos na pintura, que fazem o carro brilhar como uma joia sob qualquer luz. Existem apenas 2 unidades no planeta, e uma delas pertenceu por anos ao lutador Floyd Mayweather, que tem uma coleção de carros avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Por baixo desse acabamento, que parece saído de um cofre de banco suíço, o Trevita esconde um motor V8 biturbo de 4,8 litros, que produz 1.080 cavalos rodando com biocombustível, sim, biocombustível, e 902 cavalos com combustível comum. Ele vai de 0 a 100 km por hora em 2,9 segundos e alcança 402 km por hora de velocidade máxima. A Koenigsegg é uma montadora sueca que fabrica carros num hangar adaptado, com menos de 100 funcionários, e mesmo assim constrói máquinas que deixam Lamborghini e Ferrari com inveja. E sabe o que torna o Trevita ainda mais fascinante? O processo de aplicação dos diamantes na fibra de carbono era tão trabalhoso e caro que a Koenigsegg decidiu que nunca mais faria outro carro assim. As 2 unidades existentes são literalmente as primeiras e as últimas da história. É o tipo de decisão que transforma um carro em relíquia instantânea. Se você achou que diamantes na pintura era o limite da extravagância, espera só ver o que vem nos próximos lugares dessa lista. Em quinto lugar, o Mercedes-Maybach Exelero. E esse carro tem uma história que parece roteiro de filme. Em 2004, a fabricante de pneus Fulda contratou a Mercedes para construir um carro único, exclusivo, capaz de testar um novo modelo de pneu de alta performance em velocidades extremas. O resultado foi o Exelero, uma máquina de 2.700 quilos com cara de vilão de filme de espionagem, que custou aproximadamente 48 milhões de reais e que durante anos foi considerado o carro mais caro do mundo. Jay-Z chegou a aparecer ao lado dele no clipe de Otis em 2011 e o carro virou símbolo de poder absoluto dentro da cultura pop. O motor é um V12 biturbo de 5,9 litros que entrega 700 cavalos e leva esse gigante de 0 a 100 km por hora em 4,4 segundos. Número impressionante para um carro que pesa mais de 2,5 toneladas. A velocidade máxima registrada foi de 351 km por hora, número que foi testado e validado pela pista pela própria Fulda. Por dentro, o Exelero é revestido de couro preto e vermelho, com detalhes em alumínio escovado que fazem o interior parecer a cabine de um iate de luxo em movimento. O que torna o Exelero diferente de tudo nessa lista é que ele nasceu com um propósito funcional: testar pneus, e mesmo assim se tornou uma obra de arte que nenhuma montadora do mundo teve coragem de copiar. É como se a Mercedes dissesse: olha, quando a gente resolve fazer algo só porque pode, o resultado é isso aqui. Um carro que intimida parado, assusta em movimento e vale uma fortuna sem nem tentar. Mas se o Exelero te intimidou, o próximo da lista vai te fazer repensar o que você entende por raridade. Em quarto lugar,
a Pagani Zonda HP Barchetta. E quando eu falo que esse carro é raro, eu preciso que você entenda a dimensão real dessa palavra. Existem apenas 3 unidades no mundo inteiro. E uma delas pertence ao próprio Horácio Pagani, o fundador da marca, que decidiu ficar com um exemplar para si mesmo, o que já diz tudo sobre o nível de especial que essa máquina representa. O preço, aproximadamente 82 milhões de reais por unidade, tornando a Barchetta um dos carros mais caros já vendidos na história da humanidade. Não é exagero, é simplesmente a realidade de quem vive num nível financeiro que a maioria de nós não consegue nem visualizar. A Barchetta é movida por um motor V12 naturalmente aspirado de 7,3 litros que produz 760 cavalos, um motor que a Pagani desenvolveu em parceria com a Mercedes-AMG e que soa como uma orquestra sinfônica acelerando. Ela não tem teto fixo, não tem para-brisa convencional e pesa menos de 1.200 quilos, o que faz a relação entre peso e potência ser algo próximo do absurdo. O design é uma celebração dos carros de corrida italianos dos anos 60 e 70, com aquelas formas orgânicas e fluidas que parecem ter sido esculpidas pelo próprio vento ao longo de décadas. Existe uma frase que Horácio Pagani repete com frequência: a arte e a ciência devem andar juntas, e a Barchetta é a materialização mais pura dessa filosofia. Cada centímetro desse carro é simultaneamente uma decisão de engenharia e uma escolha estética deliberada. Enquanto outras montadoras pensam em escala e lucro, a Pagani pensa em legado. E por falar em legado, o próximo carro dessa lista é um dos projetos mais audaciosos e polêmicos que o mundo automobilístico já viu. Em terceiro lugar, a Bugatti La Voiture Noire. E esse nome em francês significa simplesmente o carro negro, como se qualquer outra descrição fosse desnecessária. Existe apenas uma unidade no mundo, revelada em 2019 durante o Salão do Automóvel de Genebra, e o preço de venda foi de aproximadamente 83 milhões de reais, tornando ela, na época do lançamento, o carro novo mais caro já vendido na história. A identidade do comprador nunca foi revelada oficialmente, o que por si só já diz muito sobre o nível de discrição que existe nesse universo onde dinheiro e exclusividade se encontram num ponto que poucos humanos sequer enxergam. O motor é um W16 de 8 litros com 4 turbos, que produz 1.500 cavalos, o mesmo bloco brutal do Chiron, mas aqui reconfigurado e celebrado como uma obra-prima mecânica, em homenagem ao lendário Type 57 SC Atlantic, o carro mais desejado da história da Bugatti, do qual apenas 4 unidades foram construídas nos anos 30. A La Voiture Noire vai de 0 a 100 km por hora em menos de 2,5 segundos e atinge 420 km por hora de velocidade máxima. Por fora, 6 saídas de escapamento integradas na traseira criam uma assinatura visual que parece saída de um sonho febril de designer. O que a Bugatti fez com a La Voiture Noire foi algo que vai além da engenharia. Foi um gesto de amor à própria história. É como se a marca tivesse olhado para o passado, identificado o momento mais glorioso da sua existência e decidido recriar aquela emoção numa linguagem contemporânea, sem pedir licença para ninguém. Um único carro, um único dono, uma única chance. Se você pensou que isso era o topo, eu preciso te dizer que ainda faltam 2 carros nessa lista, e eles vão redefinir tudo o que você acabou de ver. Em segundo lugar, o Rolls-Royce Boat Tail. E esse nome não é por acaso. A Rolls-Royce foi buscar inspiração nos iates à vela dos anos 20 e 30, aquelas embarcações de madeira polida que cortavam o mar com uma elegância que o tempo nunca conseguiu apagar. O resultado foi um carro de 5,8 metros de comprimento, construído artesanalmente ao longo de 4 anos para apenas 3 clientes específicos, cada um com o seu exemplar personalizado do zero ao teto. O preço? Um número tão absurdo que a própria Rolls-Royce evitou confirmá-lo oficialmente por um bom tempo.
Um dos 3 exemplares foi encomendado por um casal apaixonado por alta relojoaria, e a Rolls-Royce chegou a desenvolver um compartimento refrigerado na traseira do carro, especialmente para guardar 2 garrafas de champanhe e um conjunto de taças de cristal personalizado, porque aparentemente, quando você tem esse nível de dinheiro, até o porta-malas vira uma experiência gastronômica. O motor é um V12 biturbo de 6,7 litros, que entrega 632 cavalos, e a capota traseira se abre eletronicamente, revelando esse compartimento como se fosse um ritual, uma cerimônia particular que só o dono conhece. O Boat Tail representa algo que vai além de qualquer lista de especificações técnicas. Ele representa a ideia de que o luxo verdadeiro não tem preço fixo, não tem catálogo, não tem prazo de entrega padrão. Ele existe no espaço entre o desejo e o impossível, construído especificamente para uma pessoa que um dia disse o que queria e simplesmente esperou a Rolls-Royce tornar isso realidade. Se o Boat Tail já parece o pináculo de tudo que existe, o primeiro lugar dessa lista vai te provar que sempre existe um nível acima. Em primeiro lugar, o Rolls-Royce La Rose Noir Drop Tail. E chegar até aqui significa que você já viu 9 dos carros mais caros e exclusivos que a humanidade já produziu. Mas nada, absolutamente nada, te preparou para esse momento. La Rose Noir significa a rosa negra em francês. Uma única unidade construída ao longo de anos a fio para um único cliente cujo nome jamais foi revelado, tornando esse Rolls-Royce não apenas o carro mais caro do mundo, mas provavelmente o objeto manufaturado mais caro já vendido na história recente da humanidade. O exterior é pintado numa tonalidade de vermelho escuro tão profunda e complexa que a Rolls-Royce desenvolveu uma cor completamente nova e exclusiva para esse carro. Uma nuance que muda de aparência dependendo do ângulo da luz, como uma rosa que revela pétalas diferentes a cada olhar. O painel interno foi construído com uma marquetaria de madeira que levou mais de 800 horas de trabalho artesanal para ser concluída, reproduzindo o padrão de pétalas de uma rosa em madeira natural com uma precisão milimétrica. O motor é um V12 biturbo de 6,7 litros com 632 cavalos. Mas, convenhamos, nesse nível, o motor é quase um detalhe secundário diante de tudo o mais. O La Rose Noir Drop Tail não é um carro, é a prova física de que existem dimensões de riqueza e exclusividade que estão completamente fora do alcance de qualquer lista, de qualquer imaginação, de qualquer parâmetro que a gente usa no dia a dia para medir valor. Enquanto a maioria das pessoas sonha em ter um carro do ano, existe alguém no mundo que encomendou um objeto único, irreproduzível, que levou anos para ser construído e que jamais terá um segundo exemplar. Esse é o topo. Esse é o limite. Ou será que é? 10 carros, fortunas inimagináveis e histórias que você não ia encontrar em lugar nenhum. Se inscreve no canal e ativa o sininho agora, porque o próximo vídeo é tão absurdo quanto esse e você não vai querer perder.